Disclaimer: o microfone apresenta problemas em alguns momentos do vídeo, mais especificamente uns barulhos bizarros, uma crepitação do inferno, mas dura só alguns segundos. Quem se incomodar é viadinho. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse Golden Pill. Eu tô aqui com a tripulação da nave multiversal Ultima Thule, El, E aí? Omega One E aí, beleza? e Gimel. Salve! E hoje estamos sob a direção do capitão da nave multiversal Ultima Thule, Mestre Aleph Hofer, que em breve vai estar mais presente, cada vez mais presente aqui. E a gente vai falar, como você já deve ter visto pelo título, não apenas de um filme, mas da trilogia Jogos Mortais, que é uma trilogia incrível, já que você com certeza ouviu e muitas vezes esse nome. Então você vai ficar interessado em saber tudo que a gente tem para levantar que você não sabia sobre ela. Até mesmo, como foi o meu caso, quando você tem algum preconceito em relação a isso e você é capaz de se surpreender com o que você pode encontrar nesses filmes. Então a gente vai estar passando aqui primeiro para o Omega One, passando uma ficha técnica, passando algumas informações, e a gente começa essa conversa que vai ser muito foda, que a gente vai trazer muita coisa que só relacionando a trilogia que você vai poder perceber, e só através do Nova Gênesis. A franquia de terror Jogos Mortais, Sol, no original, teve sua origem num curta-metragem de 9 minutos e um ano depois se tornou o longa, lançado em outubro de 2004, sendo escrita por Lane Whannell e pelo hoje renomado James Wan, com a direção dele também. E apesar de seu baixíssimo orçamento, sendo uma produção independente, se tornou um grande sucesso, sendo um marco do gênero e da cultura pop. Com Tobin Bell como o icônico John Kramer, o Jigsaw, Jogos Mortais foi muito influente para o terror, tendo até o momento 9 longas-metragens e um 10º em vias de ser lançado. Além de um quadrinho lançado em 2005, chamado Sol Rebirth, jogos de videogame e aparições em outros filmes, e eu sei que vocês devem ter pensado em Todo Mundo Pânico. Na história, o Jigsaw é um serial killer misterioso que, em vez de matar suas vítimas de imediato, ele as prende em situações as quais chama de testes ou jogos, para testar sua vontade de viver, usando de tortura física ou psicológica, com o intuito de, se sobreviverem, terem suas vidas reabilitadas. Hoje falaremos dos 3 primeiros filmes da franquia, como disse o Lamed: Jogos Mortais 1, 2 e o 3, de 2004, 2005 e 2006, respectivamente. Rapaz, a ficha do cara é profissional. Então, acho que eu vou começar logo falando que, como eu já dei ali entreguei um pouco ali no começo, né, que eu julgava muito mal, né, a franquia toda, né. Mano, você julga mal um monte de filme foda. Eu julgo mal um mano. monte de filme foda, mas assim, Ah, veja não. bem, eu tenho uma explicação de contexto. Hum. Porque é da época que eu vivi, né? Tipo assim, algumas pessoas chegaram a ver Jigsaw sendo lançado os primeiros. Eu não cheguei a ver, eu cheguei a ver uns mais recentes que já tinham se afastado muito do sentido que tinham os primeiros. E eu já estava acostumado a ver terror que era só matança, que não tinha um sentido. E aí você fala de um filme que é sobre mutilação e os caralho, você vai falar, pô, que eu vou... Só mais um. É só mais um. Eu realmente... E quando alguém me apresentou, só apresentou dessa forma. Porque a maioria das pessoas não vê sentido além disso. Acha que é só... eu vou pra aguentar assistir aquele gore, aquela coisa. Todos nós achávamos que não tinha sentido, né, nessa matança toda dos slashers, né? A verdade é, a maioria das pessoas é essa impressão mesmo, né? Você não espera que vai ter. E isso é o caso do Jigsaw. Fez isso comigo, tá ligado? Aí, porra, a gente foi assistir e eu fiquei... Porra... Mas isso aí é um bagulho Será? foda, né, mano? Porque, tipo, é uma cegueira mesmo. Porque É. no filme do primeiro... O primeiro, né? É lógico que a gente vai abordar aqui, vai tentar se aprofundar mais. Mas até uns conceitos
simples e bem claros no filme, já meio que entrega que ele só não tá matando de graça, né? Os caras, tipo, tem uma vida ali vazia, né? Igual o caso do médico do primeiro filme. Então, tipo, assim, tem um motivo, né? Mas as pessoas parecem não enxergar isso, só enxerga a matança. Acho que Na verdade, o cara diz de forma muito clara, né? É, Fala, entendeu? Quem não aproveita a vida, na verdade, não merece Mano, mas viver. isso aí passa batido, entra no ouvido e sai eu acho pelo que outro. é o máximo que as pessoas chegam. Eu já ouvi, já me apresentaram dessa forma no máximo, de não, mas ele mata, que é fazendo isso pra pessoas más, não Cara, sei o quê. Mas é o mais superficial mesmo, né? Porque quando você vai entrando, você vai vendo que tem um sentido cada vez mais profundo naquilo ali. eu só escuto gente falar tipo, da serra elétrica, da serra lá que corta o pé, tá ligado? Já assistiu Jogos Mortais? Mano, o cara corta lá Corta o Vou pé, falar que quando me contaram de Jogos Mortais, eu só vi até o 3, né? Não vi os outros. Mas foi assim, aí tinha grávida lá, não sei o que, uma tora de madeira bateu na barriga dela e saiu um bebezinho voando, hein? Caralho, que porra escrota é essa, Então, meu é só irmão? escrotidão. Aí eu falo assim, mano, eu nunca vou ver uma merda dessa, velho. Exato, exato. Essa foi a minha frase. Eu não vou ver uma merda dessa, só tem escrotidão, cara. Então, aí, porra, entende? Aí, que surpresa alegre, né, mano? Você fala, porra, eu deixei isso passar, mas agora eu tô vendo, e ainda mais com conhecimentos e com coisas que a gente vem a entender depois, é melhor ainda, porque eu nunca teria a compreensão que a gente vai conversar aqui desses filmes, desses 3 filmes, não de outros, até porque a gente só viu até o 3 e vamos falar só até o 3. Quer dizer, eu não sei, acho que tem gente aqui entre nós 4 que já viram mais filmes, provavelmente o cara do From Hell, mas no meu caso não, né? Como já ficou óbvio por eu dizer que não estava interessado, né? Mas enfim. Essa crítica, né, de que é só matança, só gore, só tortura, era algo que os críticos da franquia chamavam, eles chamavam de pornô de tortura, né? Isso é uma concepção de que só quem não vê o filme com um olhar atento e apurado tem, porque sim, há muitas coisas que podem e vão ser extraídas desse filme aqui por nós nessa Golden Pill. Cara, então dá pra entender que, tipo, a crítica, ela moldou a mentalidade, né? Sim, das sim. pessoas. E eu devo dizer, você falou pessoas que não têm um olhar apurado, eu já ia logo dizer, eu ia te interromper, críticos. Porque críticos de cinema é isso. Sim. E daí sai numa notícia, sai uma outra ali, aí tem gente comentando e acaba ficando isso na mente das pessoas. Inclusive, eu tava falando das pessoas, né, que só via isso, né, só via matança, mas eu, quando assisti a primeira vez, eu, por ser moleque, sei lá, por estar bem desatento, eu não vi porra nenhuma, só vi um monte de gente morrendo e... Mas o que eu achei do primeiro filme? Eu achei que ele é muito contido pra você falar que é um pornô de tortura, tá ligado? É contido. Ele é extremamente contido. Ele tem uma morte lá que eles colocam de forma acelerada, assim, que é do gordão, né? Aí tem a mulher do capacete que ela não morreu, ficou viva. Quem mais? Acho que esses dois. E a cena de cortar o pé, ela É uma cena do ela fim do filme. ela é aquilo No que fim do você não filme. vê. E... Porque ela corta e você sabe que o pé foi serrado. Você fica, nossa, mas não é mostrado. É. No 2 tem um pé sendo mostrado, sendo serrado. É muito mais um filme psicológico do que um filme de psicológico. tortura e... A tensão é muito maior, né? Porque, igual no primeiro filme, o cara já deduz que ele vai ter que cortar o pé, mano. Ele não tem como fazer de outro jeito. Isso acontece no final, né? Então fica aquela tensão o filme inteiro, né? E você não sabe se ele não vai cortar. Então, pra gente entrar agora de verdade nos filmes, né? Começando agora pelo primeiro, eu vou ler aqui uma sinopse rápida dele, né? Até para quem não viu o filme ou não se lembra por já ter visto há muito tempo, se situar na história, né? O Jogos Mortais 1 é centrado na luta contra o tempo de 2 homens, o médico, o Dr. Lawrence Larry Gordon, interpretado pelo ator Cary Elwes, não é Elvis, e o fotógrafo Adam Steinhardt, que é o Len Warner, que eu falei no começo, que é um dos criadores da franquia e roteiristas. Ele participa, né, como o próprio fotógrafo do filme. E que me lembra o Ezra Miller, esse maluco aí. Parece. Pior que parece pra caralho. Pra caralho, né? Eles e acordam... é bem comunista. Enfim, vamos lá. Eles acordam em um banheiro imundo, presos pelos pés numa corrente bastante forte. No meio deles há um corpo de um homem ensanguentado com um revólver e um gravador nas mãos. Eles descobrem uma fita em seus bolsos e a colocam no gravador e descobrem que fazem parte de um jogo terrível.
contra o tempo em que o médico tem que matar o fotógrafo se quiser ver sua filha e mulher vivas. E essa é a sinopse básica e resume o que acontece no filme, né? Você já sabe que nas Golden Pills é spoiler, né? Eu acabei de contar quase todos os spoilers do filme, né? Então... Mano, mas a essa altura todo mundo já assistiu o primeiro. É tipo contar spoiler da bagulho Bíblia, tá ligado? Jesus morre. Aliás, o maior spoiler do filme não falei aqui. O primeiro filme dos Jogos Mortais, na minha opinião, é o melhor dos três. Acho que deve ser a opinião da maioria das pessoas, né? Porque, até por ser um filme mais contido e ter menos personagens, você acaba se conectando mais com todos eles, né? Uma coisa que eu gosto muito é do clima de investigação que tem nos três filmes, na realidade. Quer dizer, nem tanto no terceiro, mas principalmente no primeiro e no segundo. O lance da investigação. E não só a gente se conecta muito com os personagens, como a interação entre os dois personagens, os dois que estão lá presos, né? O médico e o fotógrafo, é uma das melhores coisas do filme. Mano, esse filme ele é muito genial, cara. E eu acho que um dos motivos do primeiro ser um dos melhores de todos, porque tem aquele lance, né? Às vezes a galera acaba lançando mais filmes para render mais. E às vezes, muito provavelmente, os primeiros filmes é aquela coisa, né, que tem mais paixão, né? Inclusive os caras se viram nos 30, né? Todo mundo deve saber que o filme ele foi feito com pouco recurso e com uma genialidade foda de contexto, né? Mano, eu acho que foi tipo 18 dias de gravação. E os caras rendeu tipo, sei lá, milhões, eu imagino. Marcou a história do cinema. É uma das maiores bilheterias de terror. Os caras é foda, mano. Então acho que é por isso que o primeiro é do caralho, mano. Acho que eu curto mais o segundo, né, mano? Que tem a história lá do John Kramer, sei lá. Sei lá, mano, achei mais maneiro o segundo. O segundo e o terceiro, eu acho que eles não perdeu a vitalidade do primeiro. Eu acho que o segundo, na verdade, ele complementa perfeitamente o primeiro, porque ele explicita a mensagem muito mais, tá ligado? É verdade, tem razão. Eu prefiro o primeiro, da mesma, com pontos parecidos com o que o Ômega falou. Esse sentido, por exemplo, é mais intimista com os personagens, né? Mas, por exemplo, todos os personagens do 2, não é que eles não estavam ali para serem explorados perfeitamente, mas mesmo eles poderiam ter sido. Talvez fosse uma série, entendeu? Fosse uma sequência de episódios. Como não era um filme, eles tiveram que focar ali na relação que é assim como o primeiro, né? E isso faz parte dessa coisa da investigação. Porque é uma história paralela, um núcleo fora da armadilha, que é a investigação, e um núcleo dentro. E as duas coisas sempre se cruzam, né? E tudo tem uma relação, tem uma teia. E isso acho que esse é o sentido do que o Onga falou de investigação, porque essa investigação, e assim, tanto fora quanto dentro, né, os personagens lá trocando ideia, vão desvelando cada vez mais conexões, né? E aí, tipo, o filme fica cada vez levando para uma próxima virada, né, na história, e acrescentando elementos que vão deixando aquilo mais grave, dando mais sentido. Então, eu acho muito foda como, por ser poucos personagens, o primeiro que você abordar isso melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo demais com o Guilherme, cara. Realmente, o segundo amarra perfeitamente, porque mostra justamente uma coisa que é breve no primeiro. Que é o quê? Existe uma pessoa que sobreviveu. E tem um motivo, né? E já que você tocou no assunto da investigação, né? Indo mais com uma visão mais gnóstica, talvez, eu assisti... Talvez. Muito, né? Talvez gnóstica, você se prepare para alguém disse gnosticismo. Dá pra... Não, eu falo. Então, né? Tipo assim... essa parada, né, de investigação e esse lance do filme, o primeiro, se passa muito naquele banheiro sujo pra caralho, né? A vida exterior acontecendo mais como um flash, né? Isso me faz pensar muito assim, né, numa visão mais Philip K. Dickiana. Phil Dickiana. É esse mesmo, né? Fica melhor.
Porque, tipo, o Philip K. Dick, ele falava, né, mano, vocês podem falar melhor do que eu, né, mas tem esse lance, né, de que a gente caiu nesse mundo porque a gente escolheu isso, né, de livre e espontânea vontade, e pra gente deixar mais desafiador o negócio, a gente deixou pistas, né, no labirinto, né, e você tem tudo isso, né, nos Jogos Mortais, são eles procurando pistas, né, o cara encontra o coração ali no vaso, né, o X ali, não sei o que, eles descobrem que eles estão sendo vistos, né, isso aí também é muito gnóstico, né, saber que você está sendo vigiado, né, e isso também eu acho que na Cabala, né, mano, tem esse lance, né, de você procurar pistas, né, extrair luz, e você consegue ver muito, né, se você for um gnóstico convicto, você sabe que esse mundo ele não está indo de bem para melhor, né, como muita gente fala, que está melhorando, que não sei o quê. Se você é um gnóstico, você vai se identificar com aquele banheiro ali, né? Dá pra ver como um microcosmo aquilo, né? Com certeza. É um bagulho sujo, merda. Mano, você sente o cheiro daquele banheiro, mano, assistindo, velho. Só você lembra do banheiro de uma rodoviária que você Não, você pensa numa rodoviária na hora. Mano, teve uma cena que o maluco literalmente mete a mão lá pra procurar um negócio, né? E põe a mão. E ele nem precisava, né? Nem precisava. Ele foi de besta, mano. Isso que o Raul falou é muito foda, né? A gente pensa no Jigsaw, que é o carinha que é o manequim, né? Ele aparece mais como um manequim a primeiro momento. O manequim não é... Isso é foda, mano. Manequim, foda. não é manequim, é ventríloco, né? O boneco ventríloco. Sem corda, né? Que é bizarro. E ele é tipo uma máscara do John Kramer, né? Andando... Tipo, dá pra pensar assim, né? Exato. Andando no seu velotrol, né? Na sua motoca. É uma bicicletinha, né? Aquilo ali é assustador, mano. A gente pensa nele como um demiurgo, né? Daquele cosmos, que é aquilo, nosso mundo é aquilo, mano, aquela imundície. E ele coloca os personagens pra verem o quão merda eles foram. Esse é o lance do filme. Tipo, não tem diferença do médico com o fotógrafo que tá endividado. Cara, até a menina que é drogada. Foda-se, eles todos estão num vazio existencial fudido. Eu até queria estender isso aí, porque eu acho que isso é crucial do filme. Que você pensa, eu pensei até numa analogia, que é o seguinte. Até porque alguém pode ouvir e falar, mas são dois caras, não é o mundo todo lá, não é o microcosmo do mundo. Mas veja bem, o que é mais real como o retrato do mundo? O Big Brother, que tem como intenção representar a população que assiste. Que foi inspirado no conto, né? 1984. Que foi inspirado em 1984, exato. E quer dizer, a intenção é a de retratar, de representar, de causar, nem que seja por identificação, as pessoas que estão assistindo. Mas é um negócio totalmente manipulado, em que eles vão colocar as pessoas do jeito exato definido que vai, né? Beleza. E ali você também tem essa situação controlada. Só que pessoas escolhidas pelos seus piores defeitos e ocultos. Então você tem, não exatamente o microcosmo do mundo, mas como que como se virasse o tapete do mundo, né? Então você tem ali pessoas que, apesar de os pecados delas serem específicos delas, pecado aqui é uma palavra interessante até de discutir, né? Mas vamos usar assim que é mais simples. Mas enfim, os erros, os vícios delas ali são específicos deles, né? Então, tipo, um cara que trai a esposa, um cara que mente pra família, que não sei o quê. Mas você tem isso que vocês estavam falando, o vazio que é comum à humanidade. É comum, você tem um cara ali que estava fazendo uma sacanagem absurda, porque ele queria se sustentar, porque ele queria ter dinheiro para ter uma vida mais tranquila. Então você tem desde a partir da necessidade até o crime feito com nenhuma necessidade, e isso representa o que é a vida das pessoas. Todo mundo vive ocultando alguma realidade, continuam vivendo aquele inferno, lentamente deteriorando as coisas ao seu redor, e nunca confronta aquilo. E aí ali eles colocam o cara para confrontar tão extremamente que ele tem que provar que ele quer viver superando
aquilo, né? Aquela punição que foi colocada nele. Enfim, tô até me estendendo aqui. O Jigsaw, ele é um deus, né, que ensina da pior maneira, né? Exatamente como no nosso mundo, né? E é discutível se não é da melhor maneira. Exato. Porque é muito eficiente e dependendo do ponto de vista, né? Sim. Outra coisa curiosa, mano, que eu notei, que é lógico, não se limita a isso, né, o filme. Com certeza não. Mas, indo para um âmbito político, tipo, o maluco fotógrafo, o Adam, ele era todo de esquerda, né? Tem um flashback, ele na casa dele lá. Quando ele é pego, ele tem um quadro tipo de um Che Guevara, um cara com uma boinazinha de estrela. Uma boinazinha e tal. E ele falando que a namorada dele era feminista. Mano, eu não sei se foi intencional essa parada, velho. Eu suspeito que foi, mas... Enfim. Ele é o moleque de esquerda que passa muita dificuldade. Sim. E ele tá querendo se virar... Universitário, né, mano? Com fotografia, né? Com a arte e tal, né? Isso é muito... de esquerda isso, né? Embora eles não saibam apreciar a arte de verdade, a galera né, vai para humanas, ciências políticas, arte e tal. Geralmente pessoas que têm talento, inclusive tem pessoas muito talentosas que estão ali, tá ligado? Em faculdade, sendo alienado. Né, indo por esse lado da arte, né, não só dos universitários, o Pink Floyd, você tem grandes artistas, né, que são politicamente aí... emocionalmente alienados. Inclusive, né? Veja que interessante, eu não comentei que ele estava usando a profissão dele para ferrar com a vida do outro. Sim, mano. Ele estava usando a arte dele de uma forma gananciosa. Quer dizer, mostra bem isso que você está falando. Alguém que não está usando aquela arte da melhor forma, com todo o seu potencial. Inclusive, eu acho que eles são dois opostos, né? Isso que eu ia falar. O filme mostra ambos os espectros políticos estão alienados, né? Do lado tem o Adam, que é de esquerda, e do outro lado capitalista o médico. Deu exato. Bem. Era isso que eu ia falar, ter pílula azul e vermelha. O cara é até loirinho, né? É bem classe média alta. Burguês, casona. Exato. E daí ele é um burguês do caralho e o maluco ali é um esquerdista lá. Tome a Golden Pill. Destrói os dois lados, mano. Os dois estão num vazio fudido, mano. Ambos mentem um pro outro, né? O que é foda é que no final o Jigsaw faz, apesar de ambos terem feito merda na vida, ambos terem mentido, né? No final do filme, essa merda que eles estão passando faz com que, mesmo assim, eles ajudem um ao outro, né? Por quê? Porque eles despertaram depois de tanta merda. E daí vem o lado humano. Não o suficiente, mas tipo... Por passar por tantas experiências, uma hora o lado humano do médico que viu tanta gente morrer que nem ligava mais pra isso, começa a despertar nele, ele passa a se importar com o moleque, né? Ele podia muito bem na hora de... Tem uma hora que o cara coloca lá, né? Acho que é numa carta, não lembro, fala, você tem que matar o Adam, né? Aí ele pega a arma e... Não, ele finge que envenena o cigarro, mano. E daí ele apaga a luz, ele finge, tipo, ele mente, né? Ele fala, não vou matar, é uma outra pessoa. Para um médico que não se importava com a morte, ele até que deu uma despertada legal ali, né, mano? Exato. Não sei se fala no filme, né, que o médico não se importava com a morte. Uma hora ele só fala que, tipo assim, você, o Jigsaw, né, ele fala, você que tá lidando com a morte todo dia... Vou fazer você mudar agora. Agora você que vai... não vou lembrar. A morte vai estar nas suas mãos. Ele tinha muitos defeitos. Inclusive, é perfeito o quadro que vocês falaram, de um cara meio de esquerda, universitário, todo fodido, e um cara classe alta, classe média, conservador, etc. Porque é muito isso, né? Uma característica muito comum de classe média e pra cima... é uma falta de empatia. Existe essa coisa assim, o cara tem mais raiva do mendigo do que pena de vontade de dar uma comida. É muito comum esse comportamento de pessoas com vida mais abastada. Exatamente, Então mostra isso. O médico se tornando insensível para a família dele, porque ele não ligava mais, foda-se, e para os pacientes. Ele falava de forma fria. Exatamente. É isso aonde eu queria chegar. Mano. Interessante que quando eles acordam lá na sala, o moleque fala, é a primeira vez que eu vejo um corpo morto, tá ligado? E eles falam que é muito diferente, né, quando você vê
uma pessoa morta de verdade, né? Isso é curioso, né? Até pelo que acontece depois. Né? Mas é que tem explicação, tá? Sim. É uma coisa que eu esqueci de falar é que no filme mostra que o Jigsaw, né, o Joe Kramer, ele já tinha feito outras vítimas antes, né? Ele já era investigado pela polícia. E, inclusive, uma das primeiras vítimas dele foi a Amanda Young, né, interpretada pela Shawnee Smith. Ela, inclusive, ela consegue passar do teste, ela consegue sobreviver. E ela vai ser uma das coadjuvantes principais nos outros filmes também, né, no segundo e no terceiro. E uma coisa que reforça tudo que a gente estava falando é que, e fazendo um gancho aí com o que você disse, né, ele já era investigado como o assassino do quebra-cabeça, né? Que daí, tipo, os policiais encontravam nos corpos lá ele arrancava a pele, né? Numa forma de quebra-cabeça, né? Tipo, lembra até o Charada. E reforça essa ideia, né? Tipo, tá faltando um pedaço em você, então você tem que jogar o jogo pra ver se você passa ou não. Você estava falando dos jogos, né? Com um microcosmo gnóstico, como se fosse o nosso mundo em miniatura, né? E né? Tipo, você vive se fudendo e no fim você morre, tá ligado? Exatamente. E tipo assim... Lançou a braba. E tipo assim... Tem um Logosofia recente, né? Que fala que o nosso mundo é um jogo, é um quebra-cabeça. Aí fala... Mas o consultor da Log Lady, a mulher do tronco. Do Twin Peaks. O consultor é esperto, tá ligado? Ele faz as pistas parecerem, tipo, que são coisas do mundo, assim. Enfim, a vida é um jogo mortal, tá ligado? Tipo, um labirinto. E o Jogos Mortais é muito sobre isso, porque os crimes que as pessoas cometem, entre muitas aspas, né? Porque traição no nosso mundo não está no Código Penal, digamos assim, e fica no ar, mano. Eu não sei se foi consumado o ato, porque no filme ele não mostra ele traindo, ele chega com a mulher, mas ele desiste. Aí você está enganado. Por quê? O filme não tinha tempo de mostrar, mas o que acontece é a criança, a filha dele entrega que eles faziam isso sempre. Aí você acha que ele foi com a mulher lá pro motel fazer o quê, meu querido? Não, o que ele tá querendo dizer é que bateu um remorso, né? Não, que realmente ele não realiza. Ali, na cena que mostra, quando ele tá com a mulher no motel. Só que a criança, a filha dele, fala, né? Sempre você tá... Tipo um negócio assim, né? Você tá sempre ocupado com esse trabalho aí, né? Você tem sempre que sair. Minha filha, você sabe como é o trabalho. Ele atende o chamado toda vez. Esse chamado não é plantão do médico, entendeu? Mas como você sabe que não é? Porque médico é ocupado pra caralho. Não, mas aquela acho que é era... dito mesmo, acho que é dito mesmo. Acho que uma hora a mãe te fala que, você não pode fazer isso sempre comigo, assim, mano. Não sei. Teria que rever. A gente vai ter que rever, mano. Mas enfim, o ponto é... Tenho certeza que era, às vezes plantão, às vezes não era. Cara, mano, você já viu como é que é a vida de um médico? É tipo assim, 30 horas seguidas no hospital, aí o cara que ia trocar com ele não foi. Aí realmente, tipo, 10 horas. Entende como, se ele tá listado como alguém falho ao ponto de merecer estar nos Jogos Mortais... Não, mas não tem isso. Porque os Jogos Mortais não é por crime que você cometeu. Por exemplo, o outro caiu nos Jogos Mortais porque ele tentou contra a própria vida, tá ligado? Aí fizeram Jogos Mortais pra ele. Não é assim, você cometeu isso, então vamos te jogar nos Jogos Mortais. Não, você não aproveitou a sua vida, é dito isso. Não é um castigo por pecado. O médico não aproveitou a família, né? Ele não aproveitou, né? A pessoa não vive como se não estivesse vivo. Isso é o que transtorna o Jigsaw. Entendi. Porra, verdade, cara. Você tem um ponto. Isso... eu ainda acho que, tipo, ele metia o sarrafo na mãe. Mas eu acho que isso aí não muda, né? Com certa frequência. Não muda, o ponto que o Guilherme tá falando não muda se for uma coisa ou se outra. Então, por isso que eu tô concordando. Apesar de eu ainda achar que era direto. O lance principal desse filme é algo que nós já falamos em outros vídeos do canal, que é a face obscura de Deus, a face maligna dele. Porque Deus tem uma face terrível, né? E Jigsaw encarna muito bem esse papel de ser alguém que pune os outros, né? E ele encarna também, como ninguém, a figura do trickster, né? Que nós não vamos falar tanto aqui agora, porque depois vai sair um From Hell sobre isso, mas
Falando agora sobre o melhor momento do filme, na minha opinião, né? Que é quando, depois que ambos se fodem, depois que o médico, né, qual é o nome dele? O Dr. Lawrence, né? Ele corta a própria perna, né? Tem que lembrar que não tem vídeo, né? O cara gesticulando aqui. É o pé, né? Ele corta o pé, mano. Depois que ambos tentam se salvar, porém falham, né? Inclusive aparece um cara que era que a polícia achava que estava por trás, né? Só que na verdade ele era só um outro cara que o Jigsaw pegou para fazer o jogo, né? O Jigsaw na verdade estava a todo momento lá no meio da sala, deitado no chão. Ele é o cadáver com a pistola, né? E numa cena que remete muito à literatura gótica, né? Ele revive, né? Ele se levanta do chão. Mano, essa cena. Mano, ele tira a máscara. É o ponto auge. Mano. E mostra que ele sempre esteve no controle de tudo. Absolutamente tudo. Deitado ali, fingindo de morto. Ele estava no controle de todos ali. E, mano, essa cena é muito foda. Tudo que a gente tá falando aqui é isso. Essa face terrível de Deus que mostra da pior forma, mas talvez da forma melhor, né? Ensinando do jeito fácil. Mano, é igual quando você vai no Google Maps ali, aí você vai andar de busão, daí você coloca lá na opção menos baldeação, o percurso mais rápido. É isso, mano. É uma forma mais rápida de você despertar alguém, mano. Você fala, mano, ou você desperta ou você morre, mano. Ou você vai ter que cortar a perna aí. Mano, nessa parte você fala, nossa, que filme foda. Esse filme é do caralho. Inclusive, eu já vi uma anedota, assim, com uma lição de moral que o cara falava, né? Um discípulo perguntava pro mestre qual que era, como é que ele seria, como ele deve ser, como ele deve se comportar, para que ele alcance a proximidade com Deus, né? Aí o mestre não quis explicar até que o rapaz encheu o saco. E ele falou assim, tá bom, vou te explicar, vem aqui. Ele tava no rio, vem aqui no rio. Aí ele afogou, né? Não matou ainda, mas quase, né? Deixou perto de engolir água. O que você sentiu? Qual era a única coisa que você pensava quando você estava embaixo da água? Pensava em respirar. Era só tudo que eu conseguia pensar. Pensava em subir e respirar. Falou, é assim que você tem que pensar em relação a Deus. Você tem que pensar em buscar Deus acima de tudo, assim como você, se afogando, pensa no oxigênio. Essa foi a lição, tá ligado? E perfeito. É foda, eu fiquei marcado por essa leitura que eu fiz. E agora eu me lembrei disso, né? Porque é exatamente o oposto de como é vivida a vida dos caras que estão sendo colocados ali, no automático, né? As pessoas vivendo suas vidas medíocres se esquecem que há algo maior. E é isso que a gnose do combate que a gente fala aqui no canal fala, né? É sobre isso que ela fala. Através de olhar diretamente para o mal, se tornar o bem de verdade, né? E combater essa guerra, né? E esse filme acaba fazendo isso com os personagens, né? E eu falei, né, do Jigsaw, ele não exatamente punir a pessoa por pecados, mas tentar despertar a pessoa de algum jeito, tá ligado? Fala, mano, a evolução não funciona mais, porque os seres humanos perderam o instinto de sobrevivência. E ele tá querendo, tipo, no fim, mano, o que ele tá querendo é encontrar super-humanos, tá ligado? E superar a morte também. Superar a morte. Ele fala de deixar um legado, né? Esse é o lance dele, porque, tipo assim, o câncer até hoje não tem cura, né? E ele fala assim, qual é a cura do câncer? A cura do câncer é você conseguir imortalidade, deixar um legado. Eu tenho esse trecho do filme aqui, ó, é muito foda, que eu até anotei aqui, ó. Ele fala, qual é a cura do câncer? Aliás, isso é do segundo filme, né? Já vamos entrar no segundo filme, né? Isso. Com essa frase. Qual é a cura do câncer? A resposta, imortalidade. Quem está dizendo isso é a Amanda. Ela está dizendo isso, na verdade. Aqueles que não apreciam a vida não merecem viver. Isso agora é o Jigsaw falando. Daí ela continua, criando um legado, vivendo uma vida digna de ser lembrada, você se torna imortal. Né? Foda, mano. O Guima tava falando, né, do microcosmo ali, né, microcosmo, né, do primeiro filme, né,
ele tenta despertar a galera, né? E ele faz um exemplo, né? Uma analogia com o nosso mundo, né? O nosso mundo é isso, né? A gente vai morrer no final. E meio que reforçando a ideia, né? O jogo, a gente vê nos filmes que 90% dos caras morrem. Então é meio que isso, né? Vixe, aquelas armadilhas lá, mano. Pra escapar daquilo tem que ser muito... Mano, tem armadilha que é tanta dor que o cara tem que se submeter que muitas vezes eu penso, será? Eu acho que eu dizia, mata logo, vai. Aquela da corrente na mandíbula eu morria. A corrente da mandíbula é de foder. Eu acho, então, mas na verdade, essa é no 3, não é? Do 2, eu acho. Que ela não tinha como escapar. Então, o 3, mas no caso que é a mulher. Mano, então, calma lá. Pensa que filha da puta, se o cara tirasse aquela corrente e percebesse que a porta não abria. Então. Ia ser coisa mais filha da mano. Eu ia virar um espírito demoníaco amaldiçoado. Então, mas o foda... Esse é aí que tá. A gente tá entrando num ponto do 3 que muda tudo. Por isso que a gente não pode entrar nesse ponto ainda. Não, então, mas o que eu ia falar é o Jigsaw. Ele te dá uma chance de despertar, que é uma chance mínima. Mas, a gente fazendo uma analogia, né, com o que a gente está vivendo hoje, a chance das pessoas despertar também é mínima. É mínima. A galera tá completamente distraída, mano. A maioria vai gastar a vida em qualquer merda. Exatamente. A maioria vai terminar como a maioria das vítimas do jogo. Você mandou real, né? E poucas pessoas vão despertar para entrar para a gnose do combate citada pelo o Ômega aqui. E é o que a menina faz, embora, né, o trajeto aí, né, que ela toma é um trajeto diferente. Mas ela desperta pela parada. E ela é escolhida. Ela se curou do vício de cocaína, mano. Sim. Que era uma vida de merda, né? Tem os porém que a gente vai falar depois, né? Exatamente. Mas ali na hora, né? Ali na hora ela conseguiu. O lance do Jigsaw, ele fala até, a maioria das pessoas vive como sonâmbulos, tá ligado? E é isso. E o interessante é que tanto no primeiro filme, mano, por que ele tava deitado lá no meio da sala? Em todos os filmes ele tá dentro do jogo. O Jigsaw, ele não coloca as pessoas pra jogar e fica só assistindo. Eles estão em todos os jogos, tá ligado? O segundo todo mundo tá jogando o jogo, só que ele também tá. Ele é o trickster, né? Que eu comecei falando, eu esqueci de completar, né? Tem uma citação do livro, né, do autor Hyde Lewis que fala: o trickster é o idiota criativo, portanto o tolo sábio, o bebê de cabelos grisalhos, o travesti, o que profere profanidades sagradas. Ou seja, as pessoas acham que o trickster é o cara brincalhão só, né? O que fica rindo o tempo todo. Mas o trickster, na verdade, é isso. É aquele que prega a peça e te mostra o outro lado das coisas. E um ponto importante, já que você entrou nisso, mas que a gente vai realmente aprofundar depois em outro vídeo. Mas um ponto muito importante que identifica o Jigsaw como um trickster é que ele tem, primeiro, objetivo de cura. Todo trickster é uma espécie de solucionador por um meio estranho, né? Você quer um exemplo? Um clássico Deus trickster é o Loki, e tudo que o Loki faz traz a solução de alguma coisa. Mesmo quando ele não quer. Mas é que tá, os deuses trilham as coisas por caminhos tortos, né? Sim. Então, por exemplo, a Sif, o Loki rouba os cabelos de Sif e ela termina com cabelos mais bonitos. Então, quer dizer, e ele saiu todo quebrado. Esse é o ponto. Segundo ponto, ele sempre se coloca em risco mortal junto daquele que ele ajuda. Então, esse é um grande elemento do Jigsaw, né? Ele tá sempre dentro do jogo, correndo o risco dele morrer, dele ser pego, de tudo dar errado, enfim. E se ele se fuder muito, mas conseguir cumprir o objetivo, né? Então ele vai realizar, tá ligado? Que é esse o objetivo de realmente curar as pessoas da dor, da vida sonâmbula. Mano, e essa coisa do Jigsaw estar em todos os jogos, participar de todos, isso tem a ver com a própria coisa dele deixar um legado para atingir a imortalidade. Por quê? Porque em tese o jogo mortal é por quê? Porque se você morre, você perdeu, tá ligado? Então, a vida dele é um jogo mortal, em que ele tá tentando deixar um legado, e se ele não conseguir, ele vai morrer, tá ligado? Então, a vida dele, ele mostra que todo mundo tá num jogo. A diferença é que ele tá querendo alcançar a imortalidade e todo mundo tá jogando um jogo que é game over no final. Então, só que
os que passarem dos jogos, eu imagino assim, na cabeça deles, são pessoas que vão se tornar imortais como ele. Porque vão suceder ele e vão tomar o título de Jigsaw. Sim, com certeza. Mas, tipo assim, eu digo, até quem não tá no jogo ali, os policiais que invadem lá, tipo, todo mundo tá no jogo, mano. No jogo, mano. Todo mundo tá no jogo, só que todo mundo vai perder porque não sabe disso, que é um jogo terrível, né? Um jogo nefasto que vai acabar com a vida de todo mundo no final, que é a morte. Diferente do jogo que ele escolhe pra ele. Esse ponto é mesmo. essencial, cara. Esse ponto. O grande jogo é a morte. É isso que é foda. O John Kramer, ele tá nesse jogo. Mano, isso que vocês levantaram é muito foda. Porque ele tá no jogo já sendo alguém um paciente terminal com um objetivo que ele pode não cumprir. O Ômega vai então apresentar aí a sinopse para orientar do que a gente está falando do roteiro aí. Nos Jogos Mortais 2, né, ele se inicia numa sala com um informante da polícia, que é corrupto, né, o Michael Marks, e a armadilha da vítima é uma máscara mortal. Né? Ele descobre que a chave está escondida no olho esquerdo dela, e ele só tem uma solução: tirar o olho com bisturi. Mas ele não consegue, e segundos depois a máscara se fecha e o mata. Enquanto investiga o resultado sangrento de um assassinato bárbaro, né, o detetive Eric Matthews presume que o autor do crime seja o Jigsaw, o assassino notório que desapareceu. Matthews tem razão, Jigsaw está agindo novamente, mas dessa vez mantém presas 8 pessoas em uma casa com gás mortal sendo lançado, cujo antídoto está em diversos pontos da casa. Eles tinham exatamente 2 horas para achar os antídotos. O que essas pessoas não sabem é que elas têm uma ligação entre si. 7 foram incriminadas por Eric Matthews e a outra vítima era seu filho, Daniel. Daniel em inglês. No meio dessas 7 pessoas encontra-se Amanda Young, né? Amanda Young, que já falamos, sobrevivente das armadilhas de Jigsaw. Então, o segundo filme é assim, eles estão numa casa, né? Parece uma casa bem grande, né? É um complexo, né? É o labirinto. É o labirinto. E se tem não mais 2 pessoas presas, ou 3, né? Você tem 8 pessoas. E todos eles cometeram crimes, né? São bandidos, né? Só que são bandidos que foram presos injustamente. Apesar de serem bandidos, armaram pra eles pra prender eles. Pelo detetive, né? E é legal, né? Esse plot twist na verdade, o detetive também não ser tão bonzinho assim, né? Você fica, não, esse cara aí, mano... Não, mas a gente esqueceu de falar, né? Que mostra que ele tá em estado terminal, né? O Jigsaw, né? O John Kramer. E ele tá lá e a polícia captura ele, cerca ele. Só que o cara é tão foda que o cara consegue mandar e controlar na polícia lá dentro mesmo, né? Em uma cadeira, assim. Era um jogo, ele armou um jogo pro cara. O jogo era do cara, basicamente, né? Na verdade, tinha o jogo do moleque e tinha o jogo do cara, né? Sim. Mas do policial. O cara é o policial que tá procurando o filho dele, pra quem não entendeu porra nenhuma do que eu disse. E o filho dele, que é ele, em determinado momento do jogo dele, que ele tá dentro daquela casa com os outros criminosos, em determinado momento todo mundo descobre que ele é o filho do maluco que prendeu ele injustamente, tá ligado? Ele fica todo mundo pistola com ele. Daí tem o bandidão lá, né, que ele fica louco e percebe que vai ser melhor se ele matar todo mundo, né? Ele começa a matar o pessoal, né? Fora os outros que já morrem de outras formas, né? Bestas, né? Pelas armadilhas. E, mano, as cenas do filme que vocês mais gostaram, mano, do segundo filme? Mano, o segundo filme eu já falei, né? Eu gostei mais do segundo filme justamente porque ele mostra... Ele pelo menos te conduz a pensar que vai ser isso. O Jigsaw, ele tá treinando pessoas pra suceder ele e que são pessoas que são, tipo, aperfeiçoadas através dos jogos, tá ligado? Porque o primeiro você fica, tipo... Ele não mostra isso, ele mostra a mulher, aí a mulher só fala assim, ele me salvou, tá ligado? Aí no segundo você vê que a mulher virou, tipo assim, uma aluna dele, tá ligado? Aí você fala, porra, é muito maneiro esse conceito, tá ligado? E tipo, o filme acaba com ela trazendo o moleque lá, assim, pro Jigsaw. Essa parte é a parte que você falou, mano, essa parte é foda, né? A primeiro momento ela tá lá presa dentro com eles, né? A gente acha que
ela se libertou e ela tá de novo presa e ela não sabe de nada, ela quer se libertar de novo. Só que na realidade, né, o filme mostra no final, né, que ela estava cooperando com ele lá dentro, né? E aquela frase que eu falei, né, do legado de superar a morte é nesse filme, no final. Que eu acho essa a melhor cena do filme, né, quando ela diz isso, né? Cara, e isso pra mim mostrava que ela tinha se tornado uma pessoa muito braba, mano, porque ela tava no jogo pra valer, mano. Tem hora que o cara joga ela nas agulhas lá, tipo, ela foi jogada lá. Só que aquele buraco lá era feito pra ela, mano. Tipo assim, a história dela é com as agulhas. Essa parte eu achei a mais pica desse filme aí, mano, do segundo, mano. Aí você fala, mano, essa mulher ficou muito brava, mano. O Jigsaw, tipo se assim, entregou, né, mano? E ela tirando as agulhas ali, a seringa ali. E tipo, ele fala, né, ele dá uma zoada, vai ser como encontrar uma agulha do palheiro e tal. E, mano, ela acha o bagulho, né, mano? Uma coisa meio que impossível ali. Só ela mesmo conseguiria, né? Sim. Então, e aí que tá. E você fala, mano, quando você vê isso, você fala, mano, o método de ensino do Jigsaw realmente funciona, né? Aquilo aperfeiçoa as pessoas. Uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Essa parada da investigação e tal, ela continua aqui nesse segundo filme, né? E é algo que eu acho que o James Wan, ele se inspirou nos filmes giallo italianos, né? Que é um gênero que é justamente esse lance da investigação policial, né? E isso também tem aqui nesse segundo, né? Faz parte aí dessa atmosfera do Jogos Mortais, né? Muito legal isso. Eu acho foda como o quadro todo, pelo menos... enfim, o próprio conceito, a gente estava falando do Jigsaw como um trickster, isso implica dizer que ele é um arquétipo divino. Necessariamente. A gente já comparou com o cosmo gnóstico. Cara, essa coisa do relojoeiro, né? Ele é como se fosse um relojoeiro, né? O cara que faz tudo calculado. A força do tempo linear, ela anda lado a lado com o Demiurgo, né? Então... E tanto que ele guarda semelhanças absurdas com o Deus do Velho Testamento. Porque as pessoas não percebem que aqueles que estão ali, eles ganharam, na visão dele, a chance da imortalidade. A chance da cura, no mínimo da cura do vazio existencial. Então, eles são escolhidos desse Deus, dessa figura poderosa. Eles são escolhidos. Qual que é a relação com a Bíblia? Que ser escolhido de Deus não é legal. Mano, os caras ficam andando no deserto. Andando no deserto, chuva de cobra no deserto. Quer dizer, era o povo escolhido, entendeu? Tipo, era melhor os que não eram escolhidos. Que eles estavam lá adorando os deuses, entre aspas, falsos e estavam felizes da vida, né? Fazendo seu sacrifício ali de boa. Degolando o animal lá, feliz da vida. De vez em quando uma pessoa, comendo os parentes. Aí, mas não tava chovendo cobra, entendeu? Então é bizarro. E vem em vários outros momentos, né? Você tem situações, tanto que os anjos chegam dizendo não tema, né? Você tem se apresenta uma situação de terror, de temor, tanto que é muito importante o temor a Deus no Velho Testamento. E, inclusive, algo... A misericórdia tomou tanto conta da religião que se perdeu, inclusive, nesse aspecto do temor. Aí você entende por que os filmes de terror que tem uma luz tremenda ali, Exato. né? Todo filme de terror, velho. É disso que a gente fala, de Deus no lixo, de ouro no lixo. Por isso que isso aqui é o Golden Pill. A gente está resgatando justamente isso. A religião perdeu um aspecto, e no caso, a gente já está numa situação em que a religião perdeu todos os aspectos, de importante, de relevante, de curativo, de salvador. Então você encontra isso na ficção. Aqui está um exemplo, né? A gente tem nos terrores, e no Jigsaw é isso, essa face terrível que foi ignorada, que foi dissociada da existência, né, de Deus. Muito foda. Falando agora, entrando no Jogos Mortais 3, né? Nesse filme a Amanda Young, ela, né, aliada do Jigsaw, sequestra a médica Lynn Denlon para que ela cuide da saúde do Jigsaw, né? Porque ele está em estado terminal, então eles bolam um plano para eles sequestram essa médica, que é uma médica de ponta, uma médica muito boa, né? Só que também, né, um pouco como o médico lá do primeiro filme, né? Uma pessoa um pouco fria, né? Que se esfriou, né, a relação dela com as pessoas. Perdeu a empatia, né? Perdeu a empatia. E o Jigsaw,
ele quer ter mais algum tempo de vida, né, para continuar jogando, com o Jeff, que é um cara que também eles sequestram e ele tá lá tentando escapar dos jogos, né, dos testes. E esse Jeff, né, a gente descobre no final, ele é o marido da médica Lynn. E ambos, né, quase terminando ali, ambos se odeiam. Eu acho que ela atrai ele também, né? Igual o médico do primeiro filme. Eles estão numa situação muito complicada. Ela tem um amante. E esse é o grande plot twist aí do daí a gente descobre que os dois são marido e mulher, né? Uhum. E, bom, não sei... Vocês... Aliás, eu sei, na verdade. Eu já sei. Vocês não gostaram muito desse terceiro filme, né? Ah, eu gostei. Eu fiquei puto. Eu gostei, mano. Eu fiquei puto do começo ao fim, mano. Mano, esse filme foi o divisor. Depois eu consegui ver alguns pontos positivos, mas eu achei que ele frustra demais a intenção do Jigsaw, mas eu também acho que você entendeu a parada. O Jigsaw perdendo o próprio jogo, basicamente. Mano, eu gosto desse filme. Eu acho ele um filme legal. Eu acho a proposta do jogo do carinha lá muito maneira, dele ter que passar pelos responsáveis um a um, e ele tem a chance de... Mano, as cenas da mulher, a médica que é cirurgiã, tendo que abrir o velho, né, pra fazer cirurgia, são muito bons, né? Os efeitos práticos. Não, aí o Guimel falou um bagulho da hora. O cara passa pelos responsáveis ali que tinham um certo nível de culpa, né, no assassinato do filho dele, né? Que, pra quem não sabe, esse cara, ele é um cara maluco, né? Que ele vive atormentado, cheio de paranoia, porque o filho dele morreu e depois disso ele virou alcoólatra e tal. E ficou obcecado com a vingança. E daí ele deixa o quarto do filho dele intacto ali. Aí quando a filha dele pega um boneco ali que era do filho dele, ele fica bravo. Não pode mexer nas coisas, fica maluco. É muito significativa a cena que ele tá no espelho assim falando: Você matou meu filho, né? Olha aqui o que eu vou fazer com você. Aí pisca, tem uma cena dele com a arma apontada pra ele mesmo. Então, tipo assim, e no filme, na medida que ele vai passando de fase, né, no jogo, ele vai encontrando os responsáveis, né? E o curioso é que cada jogo que tá para matar os responsáveis são jogos que, tipo assim, de alguma forma tá relacionado com o papel deles no acidente, né? Sim. E daí o objetivo dele é salvar as pessoas. E, tipo assim, ele entra no jogo que tá uma mulher, que vamos dizer assim, que é a primeira fase, né? É uma mulher que viu o filho sendo atropelado e fugiu, não prestou socorro. E daí o jogo que tá nessa mulher aí, que ela tá envolvida, congelada, né? É morrer congelada. Que, tipo, é a frieza que ela teve no acidente. Essa cena é foda. Muito louca, mano. E daí vai seguindo, mano. Chega lá no cara lá, o juiz que sentenciou lá o cara com uma pena leve, né? Pena leve pra um cara assassino de criança lá, né? E o cara tava todo errado. E daí o Jigsaw pega esse cara, o juiz, e joga ele... Nossa, essa cena é cabulosa, é muito nojenta, mano. Eu tava comendo na hora, nem consegui, mano. Nossa. Comendo porco aí. Aí fudeu. Não coma porco, nada derivado de suíno. No segundo filme, no terceiro filme. Aliás, eu não recomendaria em nenhum filme. Então, pra quem não se ligou, o Jigsaw joga o cara num buraco lá e começa a jogar tipo uns porcos podres, assim, todo fudido. Tipo, o porco cai num triturador e sai só uma água gosmenta. Meu Deus aí, do céu. Tipo, tem um tempo lá, né? Senão o cara vai ser literalmente afogado em porco podre liquidificado, velho. Tipo, assim, ele uma dizendo, criatividade incrível. E é ele dizendo, né, tipo, os porcos do sistema, né? Olha a sua vida é podre, né? Essa vida de juiz, aí você acha que é um deus, mas você vive uma vida de merda, uma vida podre. E daí tem um grande dilema lá, o cara acaba decidindo salvar o cara. O interessante desse jogo é que ele, como o El disse, ele falava pro filho assim, não mexe nas coisas do teu irmão. E nesse jogo, qual que é? Pra ele conseguir a chave que solta o juiz, ele precisa incinerar todos os brinquedos de pelúcia do filho dele, que dentro de um vai estar a chave, tá ligado? E ele pode, tipo,
tentar um por um. Ele tinha essa opção de tentar um por um abrir o brinquedo? Não, eu acho que ele só podia incinerar lá e daí só ia sobrar a chave. Ou ele acabava com tudo, ou ele ficava sem a chave. Se ele fosse procurar, eu acho que ele nem tinha a opção de abrir. Mas se ele fosse procurar, ele não ia conseguir a tempo. O cara ia morrer, né? Então a prova dele era isso mesmo. E ele vai, tipo, a ideia é ele criar a humanidade num cara maluco que já tá vivendo de qualquer jeito, né? Então, e olha como é foda. Não, assim, com certeza. Eu acho que o ponto alto desse filme, pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim o ponto alto, a melhor coisa do terceiro filme são essas armadilhas. Com certeza. Elas são muito encaixadas em tudo. Não, e é por elas isso têm que eu gosto desse conceitos filme. perfeitos. Vou falar pra vocês qual é pra mim o ponto alto desse filme. Diga aí. Que eu acho ele um filme bom. Tudo não passa de um teste. Que na verdade não era um teste pra a médica e o marido dela. Era um teste pra discípula fiel dele, a Amanda. Twist. Eu acho esse twist bem melhor do que o do primeiro, inclusive. A questão de twist, porque o cara ser o arquiteto do jogo que tava dentro da sala é tipo uau, tá ligado? Mas não tem uma relação direta com os eventos do filme, tá ligado? Se ele tivesse assistindo por uma câmera, ele poderia eletrocutar a galera também, tá ligado? Inclusive, eu acho que eu reagi a o terceiro e que nem o povo que assistiu o Batman vs Superman, né? Não entendeu nada e ficou puto. Porque eu não entendi isso aí. Então, eu não peguei isso aí que o Mônica tá falando. Então eu fiquei, porra... Então desmentiu tudo, mas na verdade esse ponto dele tá testando a menina muda tudo o meu problema. Pra mim não muda tudo. Resolve. Pra mim ele ainda tava jogando com o cara, mano. Não, tava. Mas tipo, pra mim não muda que o método de ensino dele falhou terrivelmente. Não, com certeza. Esse é um ponto que eu sigo não gostando. Mas pelo menos eu vejo um maior controle dele em todas as pessoas. E como uma pessoa falhar, não era pra ela falhar nisso, mas beleza. Pelo menos mostra que ele esperava, ele tinha a expectativa de testar até mesmo aquela que já tinha sido testada. Né? E ela passa o filme todo lá com ciúmes da médica, né? Por ela estar cuidando dele lá, né? E no final, tudo não passava de um teste para ela. E mostra que ele estava no controle de tudo, inclusive algo que ela não sabia, mas que só ele sabia. Isso mostra a genialidade do teste dele, né? Que mesmo ela estava sendo testada também. E ela não porque passou. ele estava doentão mal, assim, não daria pra ele planejar grandes coisas assim sozinho. E qual que é um dos motivos dela não ter passado, né? Ela não queria dar a chance pra nenhum jogador sobreviver, passar, né? Despertar, no caso. Ela meio que queria ser a única. A única. Daí ela foi matando geral. E ela se tornou literalmente... Ela criou jogos sem saída. Se a gente quer falar de uma relação de gnosticismo aqui... O que a gente tem é a presença de um demiurgo, um projetor de mundo, um projetor de quebra-cabeça, como o Philip K. Dick coloca, né, que o nosso mundo é como uma máquina de ensino. Isso é literalmente o que acontece no terceiro filme. Todas as provas, desde o primeiro ao terceiro, é isso. Né? Mas o terceiro é fortemente isso, porque o cara que está sendo testado... Ele tem que superar algo que ele estava se apegando para ele salvar alguém, que é uma outra lição. É ele aprender a ter empatia para aquele que ele odiava. Cara, é uma lição perfeita. A jornada desse cara eu ouvi muito de uma moral cristã, assim. Mano. Demais, de perdão. Total, tanto que ele ficava com a arma apontando no espelho e quando ele vai para salvar o carinha que atropelou o filho dele, o cara fala, você seria capaz de tomar um tiro para salvar o... E o cara tá crucificado. O cara tá crucificado, verdade. E tem esse lance, ele tem que perdoar o cara e ainda levar um tiro, né? Então, tipo, é meio que... É muito cristão essa porra, tá ligado? Ele vai recuperando a humanidade, né? Só que, né, o final é triste. O problema é que tava sabotado, o grande problema. Então, mas isso também põe uma... Dá pra pensar que, tipo assim... O cara, ele falha no final, ele mata o Digsal, né, pra quem não sabe. E dá pra pensar que, tipo, a moral cristã, ela não vai salvar no final, né? Tipo, ela, sei lá, mano. É possível. No final não... O que provou o filme é que, tipo assim, o método dele não falhou. Deu muito certo. É o que... Então, mas o que ele fez? Ele falou, você vai passar por etapas e conforme você vai passando, você vai recuperando a sua humanidade. Só que o cara já estava caído, né? Então, se provou que é meio que possível a pessoa se reparar, sei lá. Sobre uma ótica moral. Deixa eu falar uma coisa que eu não consegui terminar. Vocês seguiram para isso e eu não consegui falar uma coisa específica.
Quando eu fui falar de relação gnóstica, eu pensei no seguinte, que isso talvez até influencie nesse assunto, né, nesses pontos que vocês estão falando. Por quê? Ele como máquina de ensino, o projetor do mundo, que é uma máquina de ensino, e tem a presença de um terceiro elemento. Porque as pessoas, inclusive, costumam confundir, acham que gnosticismo é um dualismo básico, Deus mau e Deus bom. Não é tão simples. Existe a dinâmica, principalmente se a gente se baseia em Philip K. Dick, que é literalmente a fonte da gnose, porque você tem o Deus verdadeiro, oculto, você tem um Deus que se apresenta, que é o artefato, o projetor do mundo, aquele que deixa sua marca no mundo, né? Que projeta o mundo de acordo com a sua programação. O Deus oculto seria quem no filme? Cara, então, nesse caso, é como se ele se confundisse. A influência desse Deus da bondade, ou seja, a proposta da cura, e o projetor de mundos é o mesmo cara. O cara que se propõe a curar é o cara que cria as armadilhas. Então tá misturado. Sim. E isso é literalmente o que é o Deus do Velho Testamento. Ele não é um Deus pura maldade. Ele tem a intenção. O segredo tá nele, né, na cabala. Todo o segredo tá nele, exato. E qual é o terceiro elemento? Esse sim, o ente corruptor, a maldade, que é Belial. Em várias histórias do Philip K. Dick ele se apresenta dessa forma, como Belial. Interessante, até porque o Philip K. Dick fala claramente que nosso mundo ele foi feito como uma máquina de ensino, mas a máquina quebrou. E não tem, tipo assim, não tem mais ensinamento, tá ligado? E a mulher ela é tanto Belial como dá pra pensar num papel de Lilith, né? Ou uma deusa morta, como mas no Belial ele se apresenta como uma figura masculina, mas se você olha, talvez por uma representação clássica do demoníaco. Porque na verdade ele tem associações com o feminino muito mais presentes. Pelo orgulho dela, né? Assim como o Lúcifer. Exato. O Lúcifer é sempre representado, sempre, andrógeno, ou com aspectos femininos ou aspectos sedutores, que é uma relação próxima com o feminino. O que eu fico muito puto é como que a mulher conseguiu errar tanto, mano, porque ela já tinha se curado, entre aspas. Ela não pegou, né, o que é o jogo. Tipo assim, ela é discípula do cara e ela não entendeu o que é o jogo, caralho. Por que você faz um jogo que não tem como vencer? Esse é o grande ponto, que é o que você ficou revoltado, que eu também fiquei. Então não resolveu. Então ela não foi curada. Porque se ela tivesse sido curada completamente, se o método de ensino dele tivesse funcionado, ela não teria ficado com essa dúvida do sentido do jogo. Ela teria sido curada e desejaria isso a outros. Ou seja, sabe o que dá pra pensar? Que até agora, ou até no terceiro filme, ninguém passou no jogo. Mesmo quando ela saiu com vida, ela tava jogando ainda. É verdade, ela matava aqueles que sobreviviam aos testes. Mano, o que eu pensei agora também talvez, tipo assim, a gente ficou puto vendo esse filme, mas talvez esse filme tenha sido feito pra mostrar assim, caralho, vocês não entenderam que o jogo é pra curar as pessoas? Então eu vou fazer o inverso, vou fazer um filme que começa com jogos que não tem como sair. Pode ser. As pessoas ficar putas e perceber que o jogo tinha uma intenção. Da hora isso. Pode ser. Foda. Isso é um ponto foda. Outro ponto foda é uma coisa importante de lembrar também. A gente falou, é o método fácil. É o método fácil porque não liga de quebrar os ovos. Mas aí que tá. A dor, assim como o nosso mundo também é essa máquina de ensino que ensina pela dor. Quando você fala, o mal do mundo, onde é que está o mal do mundo? As pessoas que questionam o dualismo. Onde é que está o mal do mundo? Tá. A gente vai falar, né? Tá na dor, no sofrimento, na morte. Mas essas coisas, elas são necessárias, porque não sei o quê, porque você aprende na dor. É aí que tá. O nosso dor, ele é enraizado, nosso mundo é enraizado na dor. O nosso dor é enraizado no mundo, né? Nossa dor é enraizado no mundo. Isso aí. Nosso mundo é enraizado na dor, ele é indissociável. E esse é um grande problema, porque a dor enlouquece, porque a dor, o sofrimento, a morte, ela destrói. Você não tira... até ridículo você dizer que dá pra tirar uma lição de vida, sei lá, o animal que é atropelado, ele não ensina pro resto da espécie dele. Nem ele não aprendeu nada, ele só morreu e não ensinou nada para a espécie dele. O ser humano é a mesma coisa. Um tá fazendo merda aqui, o outro não tá aprendendo. E sabe o que esse final mostra? É a incapacidade dos seres humanos de obedecer à hierarquia. Também. Não, e outra coisa, a gente falou que é o método mais eficiente
Mas talvez não seja. É isso que eu quero dizer. Talvez ele seja um método que, por ser muito prematuro no sentido de rapidez, ele fale a longo prazo, né? E então a gente entra no que o Lamed está falando. Você despertar para que esse mundo é morte, é um banheiro sujo, você não precisa passar dor para isso. Porém, a dor é um meio de você despertar para isso. Mas você pode despertar de outra forma, né? Sim, não. Se você pensar muito profundamente em qualquer coisa, você vai falar, mano, na real não faz sentido, tá ligado? Tá todo mundo correndo atrás de vencer na vida, entre aspas, e depois vai morrer. Sim. Aí o cara é fitness e o caralho, aí é atropelado. Aí o filho da puta que fuma cigarro... Por isso que a Golden Pill, ela só vai funcionar ingerida pela pessoa que primeiro foi black pillado. Porque é isso. Tem que renascer, né? A Golden Pill é renascimento. Isso que, inclusive, a gente teve reações ao que eu observei em lugares que a gente colocou o link lá do vídeo que você tava falando, né? Você tava falando assim, tipo, pô, isso aqui é uma escravidão, tá ligado? O sistema empresarial, a pessoa fica aqui sonhando que vai subir, mas só sobe sendo desonesto ou chupando bola, né? Tem gente que discordou, né? E aí sempre aparece, porque é isso, as pessoas têm essa filosofia, o embelezamento da ascensão no mundo capitalista. Mano, tá ligado? A romantização é uma das piores merdas que existe, mano. Então, seja do que for, mano. É isso que eu quero dizer, tá ligado? Enquanto a pessoa, num primeiro, olha para o mundo, olha para aquilo que ela tá fazendo agora e fala, caraca, tudo isso não tem sentido nenhum. Eu vou morrer, essa merda não vai ter tido sentido, eu não vou ter acrescentado nada, nem pra eternidade, nem pra minha própria alma. É isso, é entender que esse vazio, e primeiro sofrer com isso, porque é isso, é dor, entendeu? E inclusive tem comunidade Black Pill, que é meio merda, assim, porque é muita gente que se apega nesse estado, mas são... a romantização desse mundo. É uma progressão, precisa ter uma progressão, e ela passa por isso, e eu acho que isso é uma coisa que o Dixal tá fazendo aceleradamente, né? Ele tá falando assim, olha só a vida de merda que você tava vivendo, isso aqui não vale nada. Até porque ganhos rápidos, eles se perdem rapidamente também. Exato. Se você, por exemplo, vai na academia e vai tomar bomba, para de tomar bomba pra você ver. Você vai murchar, tá ligado? Então talvez o método seja muito rápido. Exato, mas o ponto dele é esse. E aí é o que eu queria até trazer pra cá. Tipo assim, quando a gente fala disso, de as coisas não terem sentido e algo ter, essa outra coisa ter, essa outra realidade que a gente propõe aqui no canal, a gente está querendo mostrar o método que é realmente eficiente. Ele depende de você se dispor a se desprender das ilusões, mas no momento que você faz isso, você pode finalmente entender o que a gente está falando aqui. Quando a gente está falando de fantasia, de ficção, como uma verdadeira realidade, entendeu? Porque esse mundo não faz sentido nenhum, mano, ele vai, tipo assim, ele faz tanto sentido quanto um mundo que não existe, tá ligado? Não tem diferença. Sim. Não consegui. Mano, mas eu entendi o que você quis dizer. Inclusive, o Tolkien, eu acho que o Tolkien seria um defensor da realidade substancial do mundo primário. Ele seria, como um católico, como uma pessoa conservadora. Mas, se você pega pela lógica que ele apresenta, você consegue questionar a validade do mundo primário. Porque é isso. O mundo e a vida das pessoas no mundo comum, ela contradiz a consistência de realidade, de coesão interna que tem uma história fantástica. Então, tipo assim, para resumir, a visão do Nova Gênesis a realidade, mais do que leis biológicas ou leis químicas, ela é regida por leis narrativas, tá ligado? Narrativas. A narrativa, ela é um, digamos assim, suporte de realidade muito melhor, porque, como qualquer cientista pode falar, as leis físicas, elas são tipo dogmas do universo. Eles descobrem, mas não existe uma razão para que elas estejam ali. E os mundos ficcionais, você lê, mano, eles fazem sentido, mesmo que não tenham leis físicas propriamente ditas lá, tipo, personagens que voam e os caramba, tá ligado? Não perde sentido por não ter isso, tá ligado? E todo mundo se agarra a uma ficção pra viver, né? Não, a verdade seja um mundo ideológico capitalista, seja um comunista, ou seja um cara que é nerd, se debruça aí nos quadrinhos.
todo mundo precisa de uma ficção pra se debruçar, pra tipo, a história não falar assim, mano, que merda, não existe nada. O problema é o tipo de ficção que você tá se envolvendo. Exato. O ponto é esse. É desapegar das ficções que estão te aprisionando e realmente e que tá romantizando esse final triste. Me apresente, né? A pessoa mais materialista do mundo. A pessoa mais materialista do mundo. Provavelmente vai ser uma pessoa, ou um cientista super cético americano, um negócio assim, ou um comunista, que sempre batem muito na tecla de usar sempre é o materialismo histórico, né? Todo o método é baseado em fatos materiais. Você vai pegar essa pessoa, você vai olhar a teoria de Marx, que está sustentando a realização do comunismo, e você vai ver que tudo tem uma projeção fantástica. É necessário que, para que aquilo tenha sentido, exista uma narrativa, tem um recurso narrativo em toda a construção e principalmente na conclusão, que é um negócio escatológico. Então, ou seja, mesmo se você pegar o cara mais materialista, você é apresentado a um cara que toda a crença e tudo que ele faz na vida é baseado em narrativa, né? É a mesma coisa do cientista. Você vai ouvir o cara, nós somos poeira de estrelas. Cara, tipo ele romantiza É uma romantização, porque, mano, um cocô de um cachorro na rua é poeira de estrela, tá ligado? É por isso que a ciência ela vai conduzir para a mentalidade e da indistinção completa do bem e mal. Eu já vi um documentário que o cara fala, estamos sozinhos no universo. Então, quantos mundos não teremos para explorar? Isso não é magnífico? Ficar sozinho no universo. Mano, que merda, mano. O cara... Mano, é uma porra, né? É impressionante. Os caras... Tipo, nós somos insignificantes, um milagre da vida. Eu sou um morador de rua de uma cidade que não tem ninguém, só eu. Não é magnífico? Esse negócio do ponto de vista é muito bom, né? Que nem você fala isso, né? Eu venho de tal lugar. Então, senhores... eu acho que a gente já tá dando uma desviada, a gente pode gastar esse arsenal com outros assuntos. Olha quão longe nós podemos ir sobre um filme que para alguns era só um pornô de tortura. Né? Não é só isso, vocês viram, né? Tem muita coisa aí. Deu então? Deu. Deu. Você deu? Imagina, deu então, cara? Dei. Não, eu falei deu. Quem deu? Não fui eu. Ó. O cara foi ninja agora, hein, mano? Não, o Ômega é ninja demais. 2 ou 1. Então, cara. Mas é isso, a gente ainda tem coisa pra explorar aí em um vídeo futuro que a gente vai estar falando mais desse aspecto do Trickster, explorar mais, a gente vai na fonte aí do pai da psicologia analítica, o Jung, e pegar isso e tal. Então, aguarde, a gente não encerrou repetindo até o que o Ômega falou, provado demonstrado como o assunto tem muita profundidade, dá para ir muito longe. Isso que a gente se contém, né? Porque se deixar, a gente viaja muito, vai para muitos temas, a gente tentou se ater aqui aos filmes, né? Mas é isso. Comenta aí o que você achou, tá? Se você gostou, se você não gostou. Esse foi mais um Golden Pill. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Agradeço a participação, a reunião aqui do Ultima Thule. E comentem, compartilhem e ative o sino. Ative o sino, porra. Ative o sino, vai. Deixa o sino ativado, porque vai que você esquece. Você tem que estar sempre vendo, porque o nosso canal só posta coisa foda. E se você discorda, comenta aí também. Comenta, o que você acha. Vamos discutir aí, né, nos comentários. Inclusive é isso, sugestões. Deixa sugestões aí pra gente melhorar alguma coisa. E é isso aí, galera. Falou. Valeu e até a próxima. Até.